Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Visualização Computacional. Olá, vamos iniciar hoje a aula 1 de visualização computacional. Meu nome é José Avelino Placa e eu vou estar com vocês ao longo das aulas do curso. O professor José Avelino Placa é um homem branco de cabelo e barba grisalhos, usa óculos de grau e relógio de pulso pretos e traja camisa social rosa e calça preta. Ele está diante de um púlpito cinza no estúdio da Univesp, de costas para o cenário, com fundo amadeirado e puffs azuis e verdes. À direita, slides surgem como efeitos gráficos. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula: Introdução à Visualização Computacional. Quando a gente fala em visualização computacional, nós estamos entendendo um conjunto de metodologias, ferramentas, disciplinas que envolvem a busca por entender melhor um volume grande de informações, um volume grande de dados, que a gente está hoje em dia toda hora sendo confrontado com esses dados, né? Há um tempo atrás, a manipulação e a interpretação de dados ficava muito restrita às grandes organizações, empresas, pessoal técnico que trabalha com a área estatística, mas hoje o grande volume de dados que é colocado a cada dia, ele faz parte do dia a dia de todos nós, né? E quando a gente pensa em internet, redes sociais, blogs, sensores de presença, a gente vê essa grande quantidade de informações que precisa ser tratada de uma forma com uma metodologia, né, que propicie um ganho, né, em termos de aprendizado, em termos de conhecimento com relação a esses dados. A gente vai passar pelos seguintes tópicos, né? Vamos fazer uma pequena introdução à visualização de dados. Na aula de hoje a gente vai ver um pequeno histórico sobre a visualização de dados e também ver como que a visualização de dados se relaciona com as demais áreas. Slide com os tópicos: 1. Introdução à visualização de dados. 2. Histórico da visualização de dados. 3. Relação com outras áreas. Esse slide, para os alunos que fizeram o curso de mineração de dados, podem já ter visto ou ter visto em algum outro momento. Isso está refletindo o que acabamos de falar, né, desse volume imenso de dados gerados a cada dia. Evidentemente que o correto tratamento, né, e a correta destinação desses dados podem, evidentemente, proporcionar ganhos para as empresas, organizações, para as pessoas que precisam manipular esses dados. Isso permite entender melhor o comportamento de determinados clientes, consumidores, usuários de algum tipo de serviço, mesmo comportamentos sociais. Isso permite entender melhor comportamentos de fenômenos da natureza, trazendo, evidentemente, benefícios para aquele que precisa ter essa interpretação de uma forma visual que permita fazer com que a gente consiga descobrir insights, projeções, através de instrumentos adequados de visualização desse grande volume de dados. No slide explicado, o título Dados gerados por minuto 2021. Abaixo, uma caixa com o escrito 60 segundos está no topo de uma ilustração de um relógio de ponteiro rodeado por caixas com ícones de aplicativos e plataformas digitais com os seguintes dados em sentido horário: ícones do WhatsApp e do Messenger. 69 milhões de mensagens enviadas. Ícone de um carrinho de mercado, 1.600.000 dólares em compras online. Ícone de e-mail, 197 milhões e 600 mil e-mails enviados. Ícone do YouTube, upload de 500 horas de conteúdo. Ícone do Tinder, 2 milhões de escolhas. Ícone do Twitch, 2 milhões de visualizações. Ícone do TikTok, 5 mil downloads.
Ícone do LinkedIn, 9.132 conexões. Ícone do Instagram, 695 mil histórias compartilhadas. Ícone da Netflix, 28 mil assistindo. Fonte, Statista 4. Agora, vale a pena, antes da gente entrar em alguns aspectos mais técnicos, a gente diferenciar o que é dado e o que é informação, né? Toda hora nós temos um conjunto de números que nos perseguem, né? Como se a cada dia, quando saímos de casa, né, nós estamos gerando dados, consumindo dados e interagindo com dados. Então, eu tenho o dado que me diz do meu trajeto, né, da minha casa até o trabalho, até a escola, via um sistema de GPS. Eu tenho dados que me indicam as conversas e os chats, os e-mails que eu tenho trocado na minha rede social. Eu tenho dados que indicam minhas preferências de compra quando eu realizo alguma transação, né? Esse conjunto de dados, sem estar organizado, não traz benefício algum para quem quer fazer uma interpretação e tornar aqueles dados úteis. Então, o dado é a informação bruta. Num nível seguinte, eu tenho uma informação que traz alguma qualificação a esse dado, né? É uma informação que vai dizer se aquele número representa um valor alto ou um valor baixo em termos de custo de uma mercadoria. É uma informação que vai me dizer se aquele valor é um valor alto ou baixo de uma temperatura de um determinado ambiente e assim por diante. Então, a informação é o dado que já traz uma ideia e um significado a mais. O conhecimento é o que eu vou poder fazer ou qual é a minha atitude em relação a uma informação. Eu posso ter uma informação de que eu estou, por exemplo, numa área sujeita a mudanças climáticas muito bruscas. Isso é uma informação, né? Eu posso, através do meu conhecimento, usar essa informação para tomar uma atitude de me proteger, de procurar meios de sair mais rapidamente daquele local e assim por diante. E, finalmente, eu tenho o nível da inteligência que permite que eu faça uso desse conhecimento para que eu possa resolver problemas similares, fazer analogia, buscar outras formas de solução para aquele problema. Então, essa é a famosa pirâmide do dado, informação, conhecimento e a inteligência. A visualização de dados busca fornecer meios para que a gente consiga, a partir desse grande volume de dados, fazer essa representação de maneira visual, mais adequada dos dados, para que, evidentemente, isso torne em benefício daquele que está querendo manipular os dados, evidentemente, né? Novo slide nomeado Dado versus Informação versus Conhecimento, abaixo duas imagens. À esquerda, o título 2019 This is what happens in a Internet Minute. Abaixo, o desenho de um cronômetro redondo com o escrito 60 seconds. Ao redor, um círculo maior formado por partes coloridas com ícones e dados em sentido horário. Ícone de mensagem 18.1 million texts sent. Ícone do YouTube 4.5 million videos viewed. Ícones da Google Play e App Store 390,030 apps downloaded. Ícone do Instagram 347,222 scrolling Instagram. Ícone do Twitter 87,500 people tweeting. Ícone do Tinder 1.4 million swipes. Ícone de e-mail 188 million emails sent. Ícone do Twitch 1 million views. Ícone de uma nota musical formada por 2 microfones 41 music streaming subscriptions. Ícones da Amazon Echo e Google Home 108 smart speakers shipped. Ícone do GIF 4.8 million GIFs served. Ícones do Facebook Messenger e WhatsApp
41.6 million messages sent. Ícone do Snapchat, 2.1 million snaps created. Ícone de um carrinho de mercado, $996,956 spent online. Ícone da Netflix, 694,444 hours watched. Ícone da Google, 3.8 million search queries. Ícone do Facebook, 1 million login in. Fonte The Visual Capitalist. Na segunda imagem, à direita, uma pirâmide em tons de roxo dividida em 4 partes, de baixo para cima, e do tom mais escuro para o mais claro. Dados, dado cru, cor vermelha. Informação, significado. A luz no semáforo ficou vermelha. Conhecimento, contexto. A luz do semáforo que estou passando ficou vermelha. Inteligência, dado aplicado. É melhor eu parar o carro. Fonte Medium.com. Bom, o que é então, afinal, a visualização de dados, né? A visualização de dados nada mais é do que a gente promover uma representação gráfica usando elementos adequados. A gente vai comentar rapidamente nos próximos slides, né? E hoje a gente tem vários recursos que permitem que eu dê destaque a determinado tipo de representação, através de efeitos visuais, sombreamento, destaques, projeção em 3D e outros elementos desse tipo, de maneira que eu possa, através desses elementos, poder interpretar melhor esses dados, poder identificar insights, poder identificar tendências e, em última análise, poder, para quem está apresentando, contar uma história dos dados. Então, hoje, isso tem sido uma frase bastante recorrente na área de visualização de dados, que é o storytelling, né? Quando eu uso os elementos adequados, né, os gráficos adequados, os efeitos visuais adequados, para pegar aquela massa de dados e transpor aquela massa de dados para que ela faça sentido ao longo de uma história aonde o espectador vai poder entender melhor aqueles dados, como é que eles surgiram, né? E como que eles podem ser úteis para determinada área de aplicação que eu esteja trabalhando. No slide intitulado O que é visualização de dados? O texto. A visualização de dados consiste na representação gráfica de informações e dados. Usando elementos visuais como diagramas, gráficos e mapas, a visualização de dados é uma forma acessível de ver e entender exceções, tendências e padrões nos dados. Abaixo, a ilustração de diversos tipos de gráficos coloridos, gráficos de barras, pizza e de linhas. Fonte sites.google.com. Existem alguns autores que preferem fazer uma classificação da visualização de dados em visualização científica e visualização da informação. Isso é uma mera classificação, né? Tudo é visualização de dados, mas a visualização científica são aplicações mais voltadas para fenômenos da natureza, né? Então, a imagem de uma combustão de um elemento químico, a imagem de um processo que ocorre dentro, né, do corpo humano ou intracelular, né, e coisas desse tipo. Enquanto que a visualização da informação é a visualização mais comum, né, no dia a dia, onde as empresas, organizações fazem uso, né, para poder entender melhor, né, o métier do negócio ao qual elas estão desenvolvendo. No slide com o título Visualização científica versus visualização da informação, uma caixa de texto verde nomeada Visualização de dados se conecta por linhas brancas a 2 caixas verdes à direita denominadas Visualização científica e Visualização da informação. Abaixo, 2 imagens. À esquerda, sobre fundo preto, uma mancha começa concentrada e laranja à esquerda e se espalha para a direita como uma fumaça em tons de amarelo e verde. Fonte researchgate.net. À direita, um diagrama com muitas caixas de texto e linhas coloridas que se ramificam. Fonte stringfixer.com.
O processo de visualização de dados, a gente vai voltar a falar nesse esquema várias vezes ainda nas aulas seguintes, né? Ele, na verdade, ele envolve algumas fases que vão desde a coleta, né, dos dados brutos, né, até um processo de filtragem desses dados. Muitas vezes os dados, né, originários contêm ruído, contêm erros, contém faixas de valores que devem ser desprezadas para não contaminar o resultado final. Muitas vezes eles devem sofrer algum tipo de transformação, né, ou normalização para que eles possam ser melhores tratados. Então eu tenho toda uma fase de tratamento, limpeza e transformação desses dados, que é extremamente importante, né? Depois esses dados podem sofrer um processo de enriquecimento, no sentido de eu poder adicionar novas informações aos dados, né? Muitas vezes categorizar esses dados, né? Colocar faixas e valores do tipo alto, médio e baixo, regular, bom, muito bom, excelente e assim por diante, de acordo com os conceitos que eu quero atribuir a faixas e valores ou categoria dos dados, né? E depois eu vou fazer um processo de utilizar meios visuais adequados para representar esse gráfico. Então essa é uma parte, evidentemente, bastante importante, né, desse mapeamento dos dados. E, finalmente, né, um processo de renderização para poder tratar essa imagem de maneira que ela fique acessível para o público que eu quero atingir, para os meios de divulgação que eu vou utilizar para divulgar esse gráfico, né, e para que ele possa realmente, né, ser fidedigno à história que eu desejo contar, né? No slide nomeado Processo de Visualização de Dados, duas caixas de texto. Comunicação de informações através de visualizações gráficas. Criar imagens que transmitam vários tipos de insights sobre um determinado processo. Abaixo a ilustração do esquema citado em sentido horário. Dados brutos. Ícones de discos empilhados. 1. Importar. Aquisição dos dados. Conjunto de dados importados. Ícone de uma esfera branca formada por pontos interligados. 2. Filtrar. Enriquecimento dos dados, transformação, reamostragem, reticências. Conjunto de dados enriquecidos. Ícone da esfera em degradê colorido e com 2 raios azuis. 3. Mapear. Mapeamento abstrato dos dados para representações visuais. Forma 2D/3D. Ícone de uma esfera bege com superfície irregular. 4. Tornar, render. Desenhar as representações visuais. Imagem final, ícone da esfera irregular dentro de uma janela de programa de computador. Usuário, ícone de usuário. Seta azul para a esquerda com a legenda Visão e Insights do fenômeno original. Dispositivo de medição ou simulação. Imagem de um aparelho com visor e teclas. Seta para cima que aponta para dados brutos. Fonte, Telea 2015. Bom, vamos falar agora do histórico da visualização de dados, né? É interessante a gente ver como, ao longo do tempo, né, foram evoluindo as técnicas e a maneira de se tratar o volume de dados. Se a gente for ver pelo gráfico, ao longo da nossa história, até que a visualização de dados é relativamente recente, né? Ela começa por volta do ano 1500, né? Esse gráfico ele é produto de um projeto chamado Milestone, né, que visa criar um banco de dados com as principais marcos dos dados coletados ao longo do tempo, tá? Então a gente pode notar no gráfico que tem 8 regiões principais, né? E a gente começa vendo que existe também uma maneira, né, que a gente vai ver nas aulas seguintes, né, de agregar mais informação ao gráfico. Então, não é só a evolução, né, das técnicas de visualização de dados ao longo do tempo, o gráfico também mostra, na barra horizontal mais abaixo, né, uma concentração também, né, através de barras verticais, né, que são colocadas indicando um maior aglutinamento, né, uma maior concentração
de ações ligadas à visualização de dados em determinados períodos, como a gente pode observar do gráfico. Então, nós vamos ver alguns exemplos e comentar rapidamente cada uma dessas 8 fases principais, tá? No slide nomeado Histórico da Visualização de Dados, uma caixa de texto Milestone Project, coleta, catalogação e documentação dos documentos importantes da visualização de dados. Abaixo, o gráfico citado, formado pelo eixo X, que vai de 1500 até 2000, e pelo eixo Y, nomeado densidade, que vai de 0 até 0,005. O gráfico é dividido verticalmente em 8 partes marcadas por linhas verticais tracejadas, com diferentes picos e vales ao longo do tempo. Os valores a seguir são aproximados. Mapas e diagramas iniciais, de 1500 até 1600. O gráfico indica em 1530, 0,0003, cresce até 0,0006 e decresce até 0,0005. Medição e teoria. De 1600 até 1700. O gráfico cresce até 0,001 e decresce até 0,0009. Novas formas gráficas de 1700 até 1800. O gráfico decresce até 0,0007 e cresce até 0,002. Início de gráficos modernos de 1800 até 1850. O gráfico cresce até 0,0034. Era do Ouro, de 1850 até 1900. O gráfico cresce até 0,0045 e decresce até 0,0037. Era das Trevas Modernas, de 1900 até 1950. O gráfico decresce até 0,0026 e cresce até 0,0028. Renascimento, de 1950 até 1975. O gráfico cresce até 0,0045. Dados de alta D, de 1975 até 2000. O gráfico cresce até 0,0046 e decresce para a direita no fim do gráfico. Fonte Friendly, 2006. A primeira, né, pré-1599, que inicia mais ou menos por meados de 1500, né, coincide com a Era das Navegações, né? Nessa época foram produzidos muitos gráficos e mapas, né, de navegações com correntes marítimas e outros indicadores que auxiliavam, né, os navegadores daquela época. O projeto Milestone cita alguns exemplos. Esse é um exemplo de um gráfico anônimo, né, que mostra os movimentos planetários, né, feitos, né, num determinado período de tempo, né? Então a gente pode ver as coordenadas, né, que indicam, né, as distâncias e os percursos feitos por esses entes planetários, né, que obviamente foram feitos à base de observações, né, pela pessoa que produziu esse gráfico. No slide nomeado pré-1599, mapas e diagramas iniciais, o texto, movimentos planetários mostrados como inclinações cíclicas ao longo do tempo, feito por um astrônomo desconhecido. Abaixo, o gráfico citado. Sobre o fundo quadriculado, 7 linhas saem dos desenhos de 6 estrelas e de uma lua à esquerda. As linhas atravessam o gráfico com diferentes amplitudes e repetições de picos e vales. Fonte Funkhauser, 1936, Upward Friendly, 2006, página 19. Na fase seguinte, que é a fase que inicia por volta de 1600, isso também coincide um pouco, né, com o surgimento do iluminismo, né, que trouxe bastante ganhos, né, em termos científicos, em termos de descoberta, em termos de artes, né? Foi um período muito rico nesse sentido, né? E a visualização de dados acaba, né, podendo ter também
essa corrente, né, positiva para poder impulsionar mais ainda. Esse aqui é um exemplo, né, de mudanças de manchas solares ao longo do tempo. Também a gente pode notar que, apesar da época que foi feita, o gráfico ele tem uma parte de destaque, né, em cima e depois uma parte mais detalhada de cada uma dessas manchas solares, aonde a pessoa que elaborou teve o cuidado de fazer esse detalhe, que é uma técnica que hoje a gente vê, né, nos gráficos que a gente utiliza no dia a dia. No slide nomeado 1600 a 1699, Medição e Teoria, o texto. Representação das mudanças nas manchas solares ao longo do tempo. À esquerda, um gráfico sobre as manchas solares com uma representação grande do Sol à esquerda, uma representação do curso solar à direita e 37 representações pequenas do Sol abaixo. Entre as ilustrações há textos escritos em letra cursiva. Font Shiner, 1630, Apud Friendly, 2006, página 20. Na sequência, né, a gente tem, por volta, né, do ano 1700 até quase 1800, né, um gráfico que mostra as variações, né, magnéticas nos oceanos, né, isso também coincide com uma época de intensificação do comércio marítimo, né, então era um tipo de gráfico muito comum para essa época citada. No slide intitulado 1700 a 1799, Novas Formas Gráficas, uma caixa de texto, parte da visualização criada por Edmund Halley, 1701, para a representação das variações magnéticas nos oceanos, e o gráfico citado. Ilustração em preto e branco de um mapa, à esquerda parte da América do Norte e as Américas Central e do Sul, e à direita parte da Europa e da África. Ao centro, o Oceano Atlântico com várias linhas curvas que representam as variações magnéticas. Fonte: Polsky, 1996, Apud Friendly, 2006, página 23. Na sequência, a gente tem, né, a fase de início dos gráficos modernos. Esse é um gráfico muito referenciado, né? O gráfico mostra qual que foi, né, a trajetória do exército de Napoleão, né, na invasão que ele fez à Rússia, nas guerras napoleônicas. Então, o gráfico ele é rico de informações. Na parte de baixo, ele mostra questões de temperatura. O gráfico em si ele usa de cores para indicar tanto a invasão, né, e depois quanto a retirada, né, e faz uso dos volumes para indicar também, né, que o exército era muito grande, né, no início da invasão, né, por volta de 500 mil soldados, e voltou, né, à França, né, com 10, 20 mil sobreviventes, né, depois dessa campanha fracassada. Mas ele ficou clássico, esse gráfico, né, como indicação da utilização de vários elementos representativos no mesmo gráfico. No slide nomeado 1800 a 1850, início de gráficos modernos, o texto Mapa temático para a marcha de Napoleão em Moscou. O gráfico citado, uma linha horizontal tortuosa e bege começa grossa à esquerda e afina conforme avança para a direita. Abaixo, uma linha horizontal tortuosa e preta começa fina à esquerda e engrossa conforme avança para a direita. Ambas as linhas são crescentes para a direita. Na parte inferior, uma linha preta fina e contínua faz movimentos crescentes e decrescentes. Dela partem setas verticais que indicam pontos específicos na linha preta acima. No topo do gráfico há um texto escrito em letra cursiva. Fonte Maynard, Apud Ward, Greenstein, Kain, 2015, página 13. Bom, na sequência, né, a gente chega na Era de Ouro, né, onde a visualização ganha mais destaque. Esse é um outro gráfico muito famoso que foi feito para indicar os pontos onde tinha maior concentração de cólera em Londres, nessa época, e o gráfico serviu para as pessoas poderem identificar locais onde a água era contaminada, né, e obviamente, a partir daí, tomaram-se as medidas necessárias, né? No slide nomeado 1850 a 1899, Era de Ouro, as caixas com os textos A. Mapa utilizado para apresentar casos de cólera na cidade de Londres em 1854.
B. Recorte no mapa para destacar a região com maior concentração de. Abaixo, dois mapas lado a lado. No primeiro, nomeado A, um recorte da cidade vista de cima. Alguns pontos pretos estão em destaque no mapa. No segundo, nomeado B, o recorte de um quarteirão visto de cima, com alguns traços pretos distribuídos nele. Fonte Snow, Upward Ward, Greenstein, Kine. 2015, página 11. Na sequência, a gente tem um período que foi denominado Época das Trevas, no sentido de que pouco se produziu em termos de visualização de dados, né? Na verdade, foram dados mais ênfase em modelos estatísticos e também não havia muitos recursos novos apresentados. Mas isso durou pouco, né? No slide com o título 1900 a 1950, Era das Trevas, o texto. Poucas inovações gráficas no período e ênfase em modelos estatísticos. Abaixo um gráfico. O eixo X vai de 1900 até 1950. O eixo Y vai de 0 até 160. Uma linha azul nomeada série 1 começa em 100 em 1900, decresce a cada década e termina aproximadamente em 10 em 1950. Uma linha vermelha nomeada série 2 começa abaixo de 20 em 1900, cresce a cada década e termina em 150 em 1950. À direita do gráfico, dois balões de fala com as informações: modelos formais, estatísticos e inovações gráficas. Fonte Friendly 2006. Na sequência, veio a fase chamada de renascimento da visualização de dados, né, onde a gente destaca 3 pontos, né? O John Turkey, que foi um pesquisador que cunhou o termo, né, EDA, né, que significa Análise Exploratória de Dados, né, em inglês, né, Exploration Data Analysis, que é uma fase extremamente importante que nós vamos ver, né, que implica em aplicar vários métodos para se entender melhor o dado. Depois teve as contribuições de Jacques Bertin e Jean-Paul Banzier, que também foram muito importantes, e finalmente o surgimento do Fortran, uma linguagem computacional que permitiu um tratamento mais rápido dos dados. No slide nomeado 1950 a 1975, Renascimento, o subtítulo Três grandes acontecimentos e um esquema com os 3 acontecimentos citados. Em uma seta grossa para a direita, 3 pontos azuis. No primeiro, a legenda: John Turkey, EDA. No segundo, Jacques Bertin e Jean-Paul Banzier. No terceiro, Fortran, 1957. Fonte Friendly, 2006. Bom, na sequência, né, a gente tem a fase presente, onde os autores são unânimes em dizer que não dá para indicar um ponto especial, né, que representa a fase que nós estamos. As descobertas são muitas, a cada dia surgem novas ferramentas, né? A gente pode ver no slide aí algumas das ferramentas, né, de grandes empresas que são especializadas na visualização de dados, né? Então é uma era onde a visualização de dados está consolidada como uma área da ciência da computação de extremo crescimento e extrema importância. No slide intitulado 1975 até o presente, alta dimensionalidade, interatividade e visualizações dinâmicas. O texto: evolução da internet e múltiplas ferramentas de visualização. Abaixo, 2 imagens. Na primeira, de fundo azul, um globo terrestre ao centro, contornado por uma linha pontilhada. Ao redor, ícones de dispositivos, arroba, pessoas, cartas e balões de mensagem e sinal de Wi-Fi. Fonte freepik.com. Na segunda, quadrados e retângulos formam um mosaico com logos e nomes de empresas. Qlik, Microsoft Power BI, Oracle, SAP BI, IBM Cognos Analytics, Sisense, Business Intelligence Tools, Clear Analytics, Dundas BI, MicroStrategy, Domo, Analytics, fonte pinterest.com. E, finalmente, né, para a gente completar, a relação da visualização de dados com outras áreas, ela se dá, evidentemente, com a computação gráfica. Eu preciso da computação gráfica para produzir os meus elementos de visualização. Ela se dá com banco de dados, afinal, os dados residem nos bancos de dados.
se dá com interação homem-computador, porque eu estou contando uma história, eu preciso da interação, né, do usuário com o meio onde está sendo feita a visualização de dados, né, em outras áreas, né, que a gente poderia citar também, mineração de dados, data mine, business intelligence e tantas outras áreas. No slide nomeado Relação da visualização de dados com outras áreas, uma caixa de texto, visualização de dados igual interseção, matemática, ciência da computação, ciência cognitiva e da percepção. Abaixo, 6 imagens. Um mosaico em formato de colmeia com imagens de luzes digitais humanas, ícones de nuvem e códigos de computador. Sobre fundo azul com códigos, um homem de terno estica o braço e toca o indicador de uma projeção de mão. Desenho de um homem com um capacete de segurança amarelo e uma picareta levantada acima da cabeça. Ele está de frente para uma parede de pedra com um barril cinza e azul incrustado. Sobre fundo azul, desenho de dispositivos conectados por linhas com pontos coloridos a uma caixa central. Sobre fundo branco, 12 desenhos de pessoas ao lado de gráficos variados. Desenho de um homem com uma lupa gigante e uma mulher com uma prancheta. Entre os dois, uma prancheta gigante com um papel com texto e gráficos. A lupa está à frente do papel. Fonte freepik.com. Bom, chegamos ao final dessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham adquirido conhecimento para ver a importância da visualização de dados, né, no nosso dia a dia e principalmente para o profissional, né, de informática e de ciência de dados. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Ana Rafaela Chanes. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. Univesptv.com.br